Olá, meus amados irmãos. Que Deus abençoe a todos em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amados, hoje eu quero compartilhar com vocês uma mensagem sobre promessas de Deus para quem lhe ama. E a base da minha palavra está no livro de Romanos, capítulo 8, versículo 28. Diz assim a palavra do Senhor: E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Amados, Deus sempre fará o bem manifestar-se em todas as aflições, adversidades ou sofrimento que advém sobre nós. Portanto, o bem que Deus produz em nós tem o propósito de nos moldar para sermos conforme a imagem de Cristo e, finalmente, o resultado é levar-nos sempre à glorificação. Assim diz a palavra do Senhor. Todas as coisas contribuem. Isso não inclui os nossos erros e pecados, como diz a palavra do Senhor. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes em suas concupiscências. Nem tampouco apresenteis os vossos membros ao pecado por instrumentos de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Romanos, capítulo 6, versículo 12 e 13. Amados, ninguém pode alegar motivos para pecar, justificando que Deus fará isso resultar em bem. Entretanto, essa promessa é limitada somente aos que amam a Deus, aqueles que são chamados pelo seu propósito. Os que amam a Deus são aqueles que demonstram na prática esse amor por Ele. Um crente que ama ao Senhor demonstra esse amor em atitude de obediência à sua palavra. Respondeu-lhe Jesus: Se alguém me amar, guardará a minha palavra. Meu Pai o amará, e viremos para ele, e nele faremos morada. João, capítulo 14, versículo 23. O rei Davi exprimia em seu coração o amor que tinha por Deus, e em oração ele declarava: Eu te amo, ó Senhor, força minha. Salmos, capítulo 18, versículo 1. Davi também demonstrava esse amor ao Senhor, aborrecendo o mal. Como ele mesmo declara: Vós que amais o Senhor, detestai o mal, pois ele guarda as almas dos seus santos e os livra das mãos dos ímpios. Salmo 97, versículo 10. Amados, quem são esses que foram chamados pelo seu propósito? Existem três tipos de chamados. Primeiro, são os chamados para a salvação, os quais, pela fé, receberam a Jesus Cristo em suas vidas. Segundo, são os chamados para servi-lo em seu reino. Esse chamado é para todos os crentes permanecerem envolvidos em alguma área na sua igreja, cumprindo assim a vontade de Deus. Terceiro, são os chamados para os ministérios específicos com o propósito de edificar o corpo de Cristo, como diz a palavra do Senhor. E Ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. Efésios capítulo 4, versículo 11. Amados, as tribulações, as aflições, as adversidades, etc., são fatos que não gostamos de passar. Contudo, Deus promete àqueles que lhe amam que tudo isso vai cooperar para o seu bem, como diz a palavra do Senhor. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Romanos, capítulo
8, versículo 28. E em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 16 a 17, diz assim: por isso não desfalecemos, mas, ainda que o nosso homem exterior se esteja consumindo, o interior, contudo, se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós cada vez mais abundantemente um eterno peso de glória. Portanto, vamos observar algumas promessas na palavra de Deus para aqueles que lhe amam. Mas, antes, devemos continuar firmes no propósito de Deus e em nossas lutas diárias, mesmo quando tudo parece perdido, pois Deus promete aos que Ele amam que dias melhores virão. Assim diz a sua palavra. Porque a sua ira dura só um momento. No seu favor está a vida. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Salmos 30, versículo 5. Amados, Deus está falando aos que Ele amam que esse tempo de lutas, aflição, choro, dor, desesperos ou adversidades vão passar, porque Ele tem o controle de tudo e nos garante a vitória. Deus promete livramento aos que Ele amam. Diz assim a sua palavra: muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Salmo 34, versículo 19. Deus não promete impedir as tribulações em nossa vida. Isso expressa que poderemos passar por aflições. Portanto, Ele promete livrar-nos de todas, sem danos irreparáveis para a sua glória. Mas no dia do sofrimento, devemos fazer a nossa parte, como diz a palavra do Senhor. E invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás. Salmos capítulo 50, versículo 15. Amados, ao receber a resposta de Deus em sua vida, testemunhe a sua cura, seu livramento, sua provisão, seu milagre e etc., para que o nome do Senhor seja glorificado. Deus promete aos que Ele amam seu cuidado e cura na enfermidade. O Senhor o sustentará no leito da enfermidade. Tu renovas a sua cama na doença. Salmos 41, versículo 3. Amados, geralmente em tempos de enfermidades, são dias difíceis. Portanto, Deus promete o seu cuidado, amparo e sustento durante o período da enfermidade. Na cama, Deus revigora as nossas forças, recupera o nosso ânimo e restaura-nos da doença. Ele já proveu a nossa cura. Creia em sua palavra. Mas Ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Isaías, capítulo 53, versículo 5. Amados, Deus promete aos que Ele amam sua presença, proteção e socorro diante das adversidades impossíveis aos nossos olhos, como diz a sua palavra. Quando passares pelas águas, estarei contigo, e quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Isaías 43, versículo 2. Existem momentos em nossa vida que somos surpreendidos por circunstâncias adversas que aos nossos olhos parecem impossíveis de se resolver. Mas Deus promete estar conosco nestes momentos inesperados para nos socorrer e proteger-nos. E finalmente,
Deus promete aos que Ele amam que habitarão com Ele para sempre na Nova Jerusalém. Assim diz a sua palavra. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: Eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. Apocalipse 21, 3. E nesta cidade, Deus também promete livrar-nos para sempre da morte, do choro, da tristeza e de toda dor. Como diz a sua palavra, e Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Apocalipse, capítulo 21, versículo 4. Amados, vale a pena amar ao Senhor, mesmo em tempos difíceis. Portanto, quando passares por aflições ou adversidades, continue amando a Deus independente das circunstâncias, porque certamente tu serás grandemente abençoado por Ele. Bem, amados, talvez você está passando por aflições ou adversidades impossíveis aos teus olhos de se resolver. Portanto, mesmo neste tempo tão difícil em sua vida ou em sua família, continue amando ao Senhor, porque certamente Ele fará o bem se manifestar em sua vida e família no meio dessas circunstâncias adversas. Creia nesta palavra, firma o teu coração nestas promessas, pois o Senhor é Deus para cumprir a sua palavra. Portanto, vamos orar ao Senhor. Pai querido, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu quero te agradecer pela tua palavra que foi ministrada. Eu te apresento esta pessoa que ouviu a mensagem do Senhor. Talvez ela está passando por aflições, por adversidades, por problemas impossíveis de se resolver aos seus olhos. Mas o Senhor é Deus poderoso. Tu és o soberano, o todo-poderoso, o Deus que pode todas as coisas, o Deus que tem o controle de todas as coisas. Tu és o Deus de milagre, o Deus que abençoa, que responde o clamor daqueles que clamam, daqueles que oram a Ti. Pai Santo, em o nome do Senhor Jesus, socorre essa pessoa, Pai, que está aí passando por adversidades, passando por problemas. Eu não sei, Pai, qual é a dificuldade que essa pessoa está passando. Porém, Senhor, eu te peço que dê força para ela continuar te amando, Pai, te buscando, te servindo, fazendo a tua vontade. Ó Deus, derrama agora sobre ela, Pai, o teu milagre, Pai, o teu poder, Pai, que no meio desse mal, dessas adversidades, desse sofrimento, Pai, venha o bem, venha a tua bênção, venha o teu milagre para a tua glória, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Pai Santo, muito obrigado. Eu abençoo a todos em teu santo nome. Amém.